pessoal, voltamos então para a continuação da aula. O que a gente vai ver agora são organelas celulares, isso mesmo, as organelas das células. Como que essas células, quais são as estruturas que existem dentro dela que vão fazer todo o funcionamento da célula. Por quê? Uma célula, ela é a membrana plasmática, citoplasma. O que é citoplasma? É o local, a região onde todas essas organelas estão. Então, feito de material aquoso, gelatinoso. E as organelas. O que são organelas? São estruturas membranosas, ou seja, que possuem uma membrana também, tá? Então, toda célula tem por obrigatoriedade, para ser chamada de célula, uma membrana plasmática, tá? Citoplasma e material genético. São as três composições básicas de toda célula. Aí, conforme elas terem mais estruturas ou menos estruturas, vão então diferenciar os tipos celulares, tá? Mas essas estruturas são básicas. E o que a gente vai começar a ver agora são as organelas. Cada uma com uma estrutura, uma função específica. Mas lembrando que, apesar de terem funções específicas, é um funcionamento conjunto. Isso não pode ser esquecido, tá bom? Então a gente vai pra cá, ó, pra gente conseguir visualizar melhor. Porque se fosse desenhar, vocês sabem que eu não sou manida desses dotes artísticos. Então, achei melhor assim, né? Então, vamos embora continuar aqui. Então, olha só. Ó, aqui eu tenho todas as organelas. Então, aqui é uma célula animal, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo. Então, é onde guarda o material genético. Aqui eu tenho essa estrutura ao redor, que é o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Por que ele é chamado assim? Porque ele tem ribossomos, que são essas bolinhas aqui, tá? A gente tem o retículo endoplasmático liso, que é do mesmo tipo, porém ele não tem ribossomo, então ele é chamado de liso. A gente tem também o complexo de Golgi ou complexo de Golgiense, tá? Que funciona como se fosse um correio da célula. A gente tem a mitocôndria, que é a parte energética. Toda a parte de citoesqueleto, que vai dar estrutura, sustentação da célula. A gente tem os lisossomos e peroxissomos. Os lisossomos fazem parte da digestão celular. E os peroxissomos fazem parte da desintoxicação celular. Então, por exemplo, aqui, ó, houve a desintoxicação da célula. Então, ela está liberando as substâncias tóxicas através da exocitose. Então, a gente tem dois meios que a célula consegue. Quando ela absorve a substância, chama-se de endocitose. Endo, está entrando. Quando ela libera, chama-se de exocitose, porque ela está jogando fora. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ó. Aqui eu consigo ver as organelas mais detalhadamente. Então, aqui eu tenho o ribossomo. O ribossomo, gente, ele pode se encontrar sozinho no citoplasma ou grudado na parede do retículo endoplasmático, tá? Seja sozinho, seja grudado aqui, a função dele é produção de proteína. Isso mesmo. É receber a informação do núcleo, do DNA, para ocorrer, então, a formação das proteínas. As proteínas são essenciais para o nosso corpo, que às vezes a gente fala proteína, mas o que é a proteína? A proteína tem milhares de funções, tem função hormonal, função estrutural, função enzimática, função construtora, função transportadora. Exemplo, a hemoglobina, que faz parte da composição do nosso sangue, é uma proteína produzida no sangue, né? Tá aqui, ó, ribossomo, que é responsável pela produção. Queratina dos cabelos, das unhas, uma proteína, ribossomo. A insulina, que é produzido pelo pâncreas, que tem a ver aí quando tem a falta, um distúrbio, diabetes, é uma proteína. Então, o ribossomo tem a ver. Então, o ribossomo é importantíssimo, tá? Produção de proteína. Mitocôndria. Percebam que a mitocôndria, ela é uma organela muito especial e muito específica. Primeiro, porque ela tem duas membranas, ó. É a única organela que tem duas membranas. Segundo, porque ela tem o seu próprio material genético, tá? E um terceiro,
A mitocôndria a gente herda ela da nossa mãe, exclusivamente da nossa mãe. Então, devido a ela ser uma organela geneticamente materna, podemos dizer assim, pode ser feito até o teste do DNA a partir dela, tá bom? Porque se a gente só herda ela da nossa mãe, então o DNA tem como a gente saber, ok? Mas depois a gente fala mais detalhadamente um pouquinho dela, que ela é muito curiosa. Complexo de Golgi, ó, são várias vesículas, várias bolsas, tá? Que produzem essas bolsinhas menores aqui. O complexo de Golgi, ele funciona como se fosse um correio da célula. Isso mesmo, um correio celular. Por quê? Porque toda substância produzida vai vir para cá, ele vai produzir essas pequenas vesículas, são pequenas bolsas, tá? E vai endereçar cada substância para o seu devido lugar. Então, ele é um correio celular, podemos dizer assim. Importantíssimo, porque ele vai ter todo esse controle de mandar cada substância para o seu devido lugar, tá? Complexo de Golgi ou golgiense, também pode ser chamado assim. Centríolo faz parte aí do citoesqueleto. Também temos os microtúbulos, tá? Fazem parte do que da célula? Da estrutura, da sustentação, tá? Quando a célula entra em divisão celular, eles também são muito importantes. Lisossomos, eu tenho aí o que? A digestão celular. Então, ó, aqui dentro dela tem várias enzimas, que são substâncias que aceleram a reação química, que fazem a reação química acontecer. Então, as substâncias entram aqui, o que a célula absorve, e acontece a digestão celular através da ação dessas enzimas. Aquilo que foi digerido, que vai ser liberado, é produzido essas bolsinhas aqui também, para então a célula colocar para fora, a exocitose, ok? Tá. Saindo do lisossomo, ó, tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença, né? Liso e rugoso, também pode ser chamado de granuloso e não granuloso. Qual é a diferença? O rugoso tem ribossomo nele, grudado. O liso não tem. Segundo, como o rugoso ele tem ribossomo, ele está envolvido na produção de proteínas, porque ele tem ribossomo, então ele consegue produzir proteína. Esse tipo de retículo ele está sempre em volta do núcleo. Por quê? Porque é o núcleo, que contém o DNA, que vai fazer todo o comando da célula, principalmente aí, né, a produção de proteína. Então, esse retículo endoplasmático ele está grudadinho no núcleo para poder receber as informações mais rápidas. E o liso, ele não produz proteína, porém, ele produz lipídios, bolsinhas de lipídios, podemos dizer assim, vesículas, tá? Que vão armazenar a proteína produzida aqui e amadurecê-la, ou seja, torná-la com função. Então, percebam que é toda uma reação em cadeia. O núcleo mandou produzir a proteína, o retículo endoplasmático rugoso produziu, liberou essa proteína para o retículo endoplasmático liso, ele produziu vesículas, envolveu essa proteína, armazenou, tornou matura, ou seja, com função. Ela então vai seguir para o complexo de Golgi para então ser o que? Endereçada, cada um para o seu devido lugar. Então, é uma reunião em conjunto, onde todo mundo trabalha junto. Porque se uma dessas estruturas aqui falham, tudo falha. Porque, por exemplo, a mitocôndria, eu falei sobre as características, mas qual a função dela? Produção energética. Ela é a produção de ATP, que significa energia celular. Então, é a partir dela que a célula consegue ter essa energia para realizar todas as funções, ok? Aí a gente vai ver o seguinte, e a célula vegetal? Tem tudo isso, mas tem mais 3 estruturas. O cloroplasto, que ó, é semelhante à mitocôndria. Tem 2 membranas, tem o seu próprio DNA, porém, ele é responsável pela fotossíntese. Cloroplasto vem de clorofila, cor verde. Plasto, tá? Existem outros tipos de plastos. Cromoplasto, leucoplasto, amiloplastos, tá? São tipos de plastos que tem dentro da mesma célula vegetal, que
que vai basear-se na cor amarela, a cor mais alaranjada e até mesmo o branco, tá? Mas a função básica, né, que de básico não tem nada, é a produção de fotossíntese, é a realização, desculpa, de fotossíntese. Porque através da fotossíntese a planta tem a produção de energia, de carboidrato, de glicídio, que é a energia suficiente para ela sobreviver, correto? Então, cloroplasto só tem na célula vegetal, nós não fazemos fotossíntese, portanto não temos cloroplasto. Vacúolo, essa bolsa azul aqui, ó, como se fosse uma bexiga, tá? Que vai ser reserva de íons, de sais minerais e de água. Então, quando a planta ela absorve muita água, ela fica com esse vacúolo cheio. Tá em período de seca, provavelmente esse vacúolo vai estar mais murchinho, porque tem pouca água. Alguém pode lembrar, professora, mas a célula vegetal, além do cloroplasto, tem mitocôndria? Tem sim, tá? Ela tem as duas estruturas, porque a planta respira, produção de energia, e ela também faz fotossíntese. Então, ela tem as duas estruturas. Porém, ela tem muito mais cloroplasto do que mitocôndria. E aqui a parede celular, que é essa estrutura extra, ó, que também está sendo representada, essa estrutura extra da célula vegetal. Então, além da membrana plasmática, ela tem essa parede celular, tá? Que é formada por celulose, que é uma proteína. E nessa parede celular existe uma coisa muito curiosa, que são os plasmodesmos, que são poros, tá? Que servem para a célula vegetal se comunicar com o ambiente externo. Além disso, é através desses poros que eu tenho, além da comunicação, a passagem de nutrientes, tá? Ó, por exemplo, ó, aqui, ó, uma célula se unindo à outra. Então, esses plasmodesmos vão fazer essa comunicação celular, correto? Então, o que a gente viu aqui foram organelas celulares, cada uma com uma função específica. Porém, não pode ser esquecido que todos funcionam em conjunto, tá certo? Tchauzinho, estudem e não desistam. Até a próxima aula. Beijo, beijo.